Oi a todos, neste dia 2 de julho de 2020, ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós, em dois vídeos anteriores, um no dia 19 e outro no dia 23 de junho, depois nas descrições aí eu vou deixar os links. Nós falamos sobre os últimos acontecimentos, baseados ali em Daniel, e nós não temos aqui a pretensão de fazer um estudo da escatologia, mas apenas de nos inspirar com esperança sobre estes acontecimentos, dos acontecimentos passados, acontecimentos presentes e acontecimentos futuros. Então, o objetivo é apenas nos inspirar fé e esperança e lembrarmos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então, hoje, nós vamos estar fazendo uma leitura e um comentário no capítulo 8 de Daniel. E assim nos diz: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. E um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois
ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. É muito impressionante essas visões de Daniel, porque o cumprimento delas se deu assim de uma forma muito espantosa, porque a visão desse carneiro que dava os seus berros para o ocidente, para o norte e para o sul, segundo a história, são os reis da Média e da Pérsia. Então é um território imenso, um território que abrange o Irã, Iraque, Síria e parte da Turquia. E foram reinos poderosos, reinos que prevaleceram sobre muitos reinos ali, eles dominaram por um bom tempo. Então, nesta visão, vem um bode peludo. E ele vem com uma velocidade tão grande que ele nem toca o chão.
Então, com grande velocidade, ele conquista e ele chega e destrói esse carneiro que representa aqui os reis da Média e da Pérsia. E não houve quem pudesse ajudar esses reinos. E aqui na explicação, este bode é o rei da Grécia. Então, analisando a história, encontramos aqui Alexandre o Grande, que ele, assim, numa velocidade muito grande, ele conquistou reinos, toda aquela região, até onde atualmente é o Afeganistão, tudo foi dominado por Alexandre. E quando diz aqui que esse chifre tão grande quebrou-se, porque o seu poder ali, quando chegou em um determinado ponto, parou, porque o seu exército não quis mais continuar com ele. Então Alexandre volta para a Grécia e ali morre com a idade de apenas 33 anos. E se levantaram 4 reinos depois dele, mas não com o mesmo poder. Então o reino foi dividido, tudo aquilo que Alexandre havia conquistado foi dividido em 4 reinos. E depois deste surge um que se torna muito poderoso e muito perverso. Então a história nos fala de Antíoco Epifânio IV. Então, esse Antíoco Epifânio IV, ele teve um reino assim muito rápido e ele dominou, como Daniel está dizendo aqui, a Terra Gloriosa e outra região. Essa Terra Gloriosa se refere a Jerusalém, a Judéia. E ele agiu com muita perversidade sobre o povo de Israel. Inclusive, ele se julgava a manifestação de Deus, o Deus grego, que era Zeus. E ele faz uma representação, uma imagem do Deus deles, o Deus da Grécia, Zeus, no templo em Jerusalém. E ali sobre o altar, ele profana o altar com sacrifício de porcos. Então aquilo foi uma grande afronta, foi uma assolação para o povo judeu. E eles foram proibidos também de prestarem culto a Jeová. Então nós vemos aqui se cumprindo estas coisas, e quando diz assim, no tempo do fim, Alexandre, esse representado aqui neste bode peludo, foi 200 anos depois de Daniel. E Antíoco Epifânio, esse rei que causa essa destruição toda, foi 380 anos depois de Daniel. E quando ele para aqui, o Antíoco Epifânio, que ele, depois dessas destruições todas, ele é parado ali sem forças de mãos humanas, é porque ele morre de uma doença. Ele não morre em guerra e ele não morre pelas mãos de homens, ele não foi assassinado. Ele teve uma doença fatal, que segundo a história foi um câncer, que o acometeu e ele veio a morrer. Então o cumprimento aqui desta palavra, ela se deu em parte. Mas o que é interessante aqui observarmos é o tempo destas coisas. Diz aqui em Daniel, capítulo 8, versículo 14, que fala sobre essa assolação toda, a suspensão do sacrifício diário, todo esse massacre com o povo judeu. Isso acontece por 2.300 tardes e manhãs. Então, segundo os historiadores, os especialistas aqui nessa interpretação bíblica, pode ter duas formas de entender. Se for 2.300 tardes, contando cada dia como sendo uma tarde e uma manhã, então seriam 3 anos, 2 meses e 10 dias. Se contarmos 2.300 tardes e manhãs
como 2.300 dias, seriam 6 anos, 4 meses e 20 dias. Então, essas colocações aqui, esses dias estão bem de acordo com outros textos em Daniel. No capítulo 7, versículo 25, em Daniel, está escrito assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então é um tempo muito parecido que se refere a 3 anos e meio. E em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Como vimos nos vídeos anteriores, são semanas de anos, então são 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que já está determinada se derrame sobre ele. Então nós estamos falando aqui dos mesmos acontecimentos. Daniel, ele tem visões diferentes de acontecimentos que são os mesmos, se referindo a coisas que aconteceram naquele período que antecedeu o nascimento de Jesus e até pouco tempo depois, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70 já da nossa era. Então nós poderíamos dizer o seguinte: todas essas visões, essas profecias de Daniel já encerraram? Acabaram? Não, elas não acabaram. Elas tiveram um cumprimento parcial, porque estas coisas aqui se referem a um tempo do fim. Você pode ter a oportunidade depois de ler novamente o capítulo 8 de Daniel e vai entender como que está se referindo sempre a este tempo do fim. Aqui nós queremos ser bastante sucintos e apenas jogar uma semente aí para que vocês possam pesquisar, mas não é o nosso objetivo aqui, como eu disse, de fazer um estudo da escatologia. Isso aí você pode buscar outras fontes. O que eu quero dizer aqui é sobre a fé e a esperança que nós temos que ter no Senhor. Alguns textos aqui que nós queremos mencionar para vocês, em Apocalipse, que Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 100 da nossa era. Portanto, se estas profecias de Daniel já estivessem esgotadas, tivessem já se cumprido, então não haveria novamente estas profecias no Novo Testamento. Pelo contrário, nós vemos aqui João falando sobre as coisas do fim, também apresentando profecias semelhantes, acontecimentos muito semelhantes àqueles profetizados por Daniel. No capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 3, está escrito assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então já está falando de um tempo em que haverá uma grande tribulação, uma grande perseguição e 2 testemunhas que profetizam exatamente por este tempo. No capítulo 12 de Apocalipse, versículo 6, está escrito assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. No versículo 14, também, Apocalipse 12, está escrito: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, ali onde é sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Um tempo, 1 ano.
Dois tempos, 2 anos, metade de um tempo, metade de um ano, 3 anos e meio, o que dá aproximadamente aquele tempo apresentado por Daniel, 3 anos e meio. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, que já fala sobre a manifestação da besta, o anticristo, está dito assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Então nós vemos assim, o Velho Testamento e o Novo Testamento se unindo para dizerem as mesmas coisas. Parcialmente se cumpriu. No avanço da Grécia, já naquele tempo antes de Cristo, o reino da Grécia dividido em 4, o Antíoco Epifânio IV, também com todas as suas violências contra o povo judeu. E depois em Apocalipse, já falando sobre as coisas do fim, a manifestação da besta, o chamado anticristo e o tempo do seu poder, o tempo do seu reinado. Essa aliança que ele vai fazer com as nações por 7 anos, vai quebrar no meio, então serão 3 anos e meio de grande perseguição aos cristãos e também ao povo judeu. Então a Bíblia nos fala sobre estas coisas, mas o que nós queremos trazer aqui como fé e esperança para nós? É a limitação deste tempo. O tempo do reinado do anticristo vai ser comparadamente curto. Podemos comparar com os tempos aí dos demais governos e reinos, comparativamente, ele é muito curto. Então, toda uma preparação de séculos para que Satanás venha estabelecer um reino sobre a terra e destruir todos os vestígios sobre Deus e o culto a Deus, e vai ser por pouco tempo, porque o reino será entregue aos santos do Altíssimo. Então enche o seu coração de fé e de esperança, porque embora o mal prevaleça, vai ser por um tempo muito curto. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que confiam no Senhor, eles herdarão o reino para sempre. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Sabemos que no momento de guerra, de tribulação, de perseguição, muitos poderão até darem as suas vidas em prol do Evangelho e honrarem a Cristo através das suas mortes. Mas na ressurreição serão ressuscitados de forma gloriosa e estarão com o Senhor para sempre. Então essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. O nosso Deus, ele nos dá a vitória. Porque embora venham todas essas situações e vemos já o mundo se organizando para essas coisas do fim, não sabemos se ainda na nossa geração, nestes tempos, muitas coisas estranhas já estão sucedendo aí, mas coisas que já aconteceram antes. Já houve tempos de perseguição, perseguições localizadas, perseguições de maneira geral. Agora parece que vai vir uma perseguição geral aos cristãos e àqueles que professam a fé em Cristo. Mas todas essas intenções que o inimigo está levantando, todas essas ideologias políticas, essas chamadas ideias progressistas que querem estabelecer neste reino aqui da terra, um reino dos homens, mas é um reino que se autodestruirá. E além disso, o nosso Deus já determinou o fim do mal. E nós, juntamente com Cristo, estaremos para sempre. Deus dará ao seu Cristo o reino sobre toda a terra
e nós, cristãos verdadeiros, nascidos de novo, reinaremos com Cristo para sempre, eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, que o consolo, que a graça, que a força do Senhor esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.